Nossos cumprimentos a todos. Escolhemos como tema de hoje as desencarnações coletivas. E para tal, vamos para o Livro dos Espíritos, na questão 738, do qual Allan Kardec, em seus comentários, ele anota que venha por um flagelo, a morte, ou por uma causa comum, ninguém deixa por isso de morrer, desde que haja soado a hora da partida. A única diferença em caso de flagelo é que maior número parte ao mesmo tempo. E na questão 740, os espíritos superiores esclareceram que os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se não dominado pelo egoísmo. Para melhor entendermos a questão das expiações coletivas, o livro Obras Póstumas nos esclarece que é preciso ver o homem sobre 3 aspectos: o indivíduo, o membro da família e, finalmente, o cidadão. Sob cada um desses aspectos, ele pode ser criminoso ou virtuoso. Em razão disso, as faltas podem ocorrer do indivíduo para com a família e as da nação. Cada uma dessas faltas, qualquer que seja o aspecto, pode ser reparada pela aplicação da mesma lei, a lei de ação e reação. A reparação dos erros praticados por uma família ou por um certo número de pessoas é também solidária. Isso é, os mesmos espíritos que erraram juntos reúnem-se para reparar suas faltas. A lei de ação e reação, nesse caso, que age sobre o indivíduo, é a mesma que age sobre a família, a nação, os povos, enfim, o conjunto de habitantes dos mundos, os quais formam individualidades coletivas. Segundo Emmanuel, nós criamos a culpa e nós mesmos engenhamos os processos destinados a extinguir-lhe as consequências. E a sabedoria divina se vale dos nossos esforços e tarefas de resgate e reajuste, a fim de induzir-nos a estudos e progressos sempre mais amplos do que diga respeito à nossa própria segurança. É por esse motivo que, de todas as calamidades terrestres, o homem se retira com mais experiência e mais luz no cérebro e no coração, para defender-se e valorizar a vida. Tais apontamentos foram feitos ao final do capítulo intitulado Desencarnações Coletivas, do livro Chico Xavier Pede Licença, quando o benfeitor espiritual responde porque Deus permite a morte aflitiva de tantas pessoas. Vamos à pergunta. Sendo Deus a bondade infinita, por que permite a morte aflitiva de tantas pessoas enclausuradas? Esta pergunta foi endereçada
a Emmanuel por algumas dezenas de pessoas em uma reunião pública na noite do dia 28 de fevereiro de 1972, em Uberaba, Minas Gerais. E a resposta de Emmanuel: realmente reconhecemos em Deus o perfeito amor aliado à justiça perfeita. E o homem, filho de Deus, crescendo em amor, traz consigo a justiça imanente, convertendo-se, em razão disso, em qualquer situação, no mais severo julgador de si mesmo. Quando retornamos da Terra para o mundo espiritual, conscientizados nas responsabilidades próprias, operamos o levantamento de nossos débitos passados e rogamos os meios precisos a fim de resgatá-los devidamente. É assim que muitas vezes renascemos no planeta em grupos compromissados para a redenção múltipla. E aí ele cita exemplos. Invasores e laqueados pela própria ambição que esmagávamos coletivamente na volúpia do saque, retornamos à Terra com encargos diferentes, mas em regime de encontro marcado para a desencarnação conjunta em acidentes públicos. Exploradores da comunidade, quando lhe exauríamos as forças em proveito próprio, pedimos a volta ao corpo denso para facearmos unidos o ápice de epidemias arrastadoras. Promotores de guerra, manejadas para assalto e crueldade, pela megalomania do ouro e do poder, em nos fortalecendo para a regeneração, pleiteamos o plano físico a fim de sofrermos a morte de partilha, aparentemente imerecida, em acontecimentos de sangue e lágrimas. Corsários que ateávamos fogo a embarcações e cidades, na conquista de presas fáceis, em nos observando no além com os problemas da culpa, solicitamos o retorno à Terra para a desencarnação coletiva em dolorosos incêndios inexplicáveis sem a reencarnação. Criamos a culpa e nós mesmos engenhamos os processos destinados a extinguir-lhe as consequências. E a sabedoria divina se vale dos nossos esforços e tarefas de resgate e reajuste a fim de induzir-nos a estudos e progressos sempre mais amplos do que diga respeito à nossa própria segurança. É por esse motivo que de todas as calamidades terrestres, o homem se retira com mais experiência, mais luz no cérebro e no coração, para defender-se e valorizar a vida, conforme dissemos no início. A resposta de Emmanuel vem do plano espiritual e acentua o aspecto terreno da autopunição dos encarnados, em virtude do fator psicológico, o das leis da consciência. Obedecendo a essas leis, as vítimas de mortes coletivas aparecem como as mais severas julgadoras de si mesmas. São almas que se punem a si próprias,
em virtude de haverem crescido em amor e trazerem consigo a justiça imanente. Se no passado erraram, agora surgem como heroínas do amor no sacrifício reparador. As leis da justiça divina estão escritas na consciência humana. Encarando a vida sem a compreensão das leis da consciência e do processo da reencarnação, não poderemos explicar a justiça de Deus, principalmente nos casos brutais de mortes coletivas. Os que assim perecem estão sofrendo a autopunição de suas próprias consciências. Sentiram necessidade na vida espiritual. A justiça divina exerce sua ação exatamente com todos aqueles que em algum momento contrariaram a harmonia da lei de amor e caridade. E por isso mesmo, cedo ou tarde, defrontar-se-ão inexoravelmente com a lei de causa e efeito, ou com a máxima: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. É importante destacar que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Kardec assinala: não se deve crer, entretanto, que todo sofrimento, porque se passa nesse mundo, seja necessariamente um indício de uma determinada falta. Trata-se frequentemente de simples provas escolhidas pelo Espírito para sua purificação, para acelerar o seu adiantamento. Afirmamos que a função da dor é ampliar horizontes, para realmente vislumbrarmos os concretos caminhos amorosos do equilíbrio. Por isso, diante dos compromissos em expiações coletivas ou individuais, lembremo-nos sempre de que a finalidade da lei de Deus é a perfeição do espírito e que estamos a cada dia caminhando nessa direção, onde o nosso esforço pessoal e a busca da paz estarão agindo em nosso favor, minimizando ao máximo o peso dos débitos de ontem. E Emmanuel conclui: lamentemos sem desespero quantos se fizeram vítimas das calamidades que nos confrangem a alma. A dor de todos eles é a nossa dor. Os problemas que se defrontaram são igualmente nossos. Não nos esqueçamos, porém, de que nunca estamos sem a presença da misericórdia divina, junto às ocorrências da divina justiça, que o sofrimento é invariavelmente reduzido ao mínimo para cada um de nós, que tudo se renova para o bem de todos e que Deus nos concede sempre o melhor. E assim concluímos o tema de hoje, desejando a todos uma ótima semana com muita paz. Muito obrigada.